Olá, tudo bem? Meu nome é Luzia Cecília, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e vamos conversar hoje sobre um assunto que pode zerar a sua redação no Enem ou em grandes vestibulares. Tem dúvida de como fazer a redação? Não sabe como continuar ou como escrever sobre o tema que lhe foi proposto? Então, fica aí e vem comigo, que hoje você aprende a não zerar a sua redação nos grandes vestibulares, fugindo do tema que lhe foi proposto. Vem! Então, vamos lá. Item que leva a nota 0 na redação do Enem e do vestibular da FUVEST, ok? Fuga ao tema. Vamos analisar. Continuamos a analisar a proposta de 2017 do Enem, que era Desafio para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, ok? Veremos quais são as palavras-chave e quais palavras não devem faltar na sua proposta, ok? Vamos lá. Então, situações que levam a nota 0. Primeira delas, fuga ao tema. Ela ocorre quando o estudante produz um texto que não encosta nem mesmo em assunto ligado à frase temática. Então, por exemplo, se a proposta de 2017 solicitava desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, o seu tema tem que fazer referência ao universo da surdez. Lembre-se de que essas palavras-chave que nós aprenderemos hoje, elas podem se alterar conforme o tema, lógico, tá ok? Só que a partir do momento que você identifica as palavras-chave, não tem como você errar e fugir desse assunto, certo? Vem comigo! Então, é fuga ao tema a redação que explanar sobre as necessidades, escrever sobre a inclusão, detalhar a educação, citar políticas públicas e mencionar o acesso ao mercado de trabalho sem relacionar tudo isso ao universo da surdez, certo? Então, para que a sua redação não fuja ao tema, ela deveria constar elementos que retomem a esse universo dos surdos, como por exemplo, universo da surdez, Libras, que é a linguagem brasileira de sinais utilizada pelos surdos, oralização, implante coclear, que é o aparelho que eles utilizam para que eles possam ouvir, ok? Portanto, o estudante precisava minimamente tratar do universo da surdez em seu texto, para não ter a sua redação avaliada como fuga ao tema. Compõe o universo da surdez, como nós já dissemos, elementos que auxiliam a contextualizar a abordagem da surdez, ou seja, todos aqueles elementos que nós já enumeramos, ok? Quando o texto mencionava a palavra surdo, mas não ligada a esse universo da surdez, ao universo dos surdos, ele deveria ser analisado contextualmente. Por quê? Porque se ele fizer referência ao aparelho, ao instrumento musical, ele seria automaticamente considerado inválido pelo corretor da sua redação, ok? Então é importante observar que todos esses elementos têm que fazer parte do universo dos surdos, do universo que melhore a vida das pessoas surdas, ok? Então seriam palavras-chave para esse tema da redação, desafios para a formação educacional de surdos do Brasil. São palavras-chave, desafios, formação educacional, surdos e no Brasil. Observe que os advérbios, eles aparecerão sempre nas propostas do Enem e eles deixarão claro para você como não fugir dessa proposta. Por exemplo, não interessa para a proposta do Enem a vida dos surdos fora do Brasil, e sim no Brasil. Então, a maior parte do seu texto deverá falar sobre a vida, sobre o processo de educação para os surdos aqui em nosso país, ok? Então, com base nas palavras-chave, nós deveremos utilizar para eles sinônimos. Atente-se de que não é aconselhável, dentro de uma redação, você repetir a palavra desafios 2, 3 vezes em cada parágrafo. Atente-se de que é recomendado que você utilize sinônimos para não deixar o seu texto repetitivo, ok? Vamos pensar em alguns sinônimos para essas palavras. Por exemplo, desafios, contratempos, obstáculos, contrariedades para a formação desses surdos, ok? Formação, preparo, conhecimento, saber. Educacional,
instrucional, pedagógico. Surdos, usuários do aparelho coclear, certo? No Brasil, em nosso país, ok? Prestem atenção, nós vamos analisar agora a redação de um aluno. Observe que, já no título, essas linhas são desconsideradas, como nós vimos nos vídeos anteriores. Por que elas são desconsideradas? Porque o título que ele coloca, ele faz referência ao tema que foi proposto, ou seja, é uma cópia do tema proposto na redação. Observe, desafios para a formação educacional de surdos e mudos no Brasil. Observe também que o aluno comete um equívoco quando ele coloca surdos e mudos. Sabemos que nem todo surdo é mudo. Ele pode ser surdo e ele não fala porque ele não aprendeu a ouvir as palavras, mas não porque ele tem um problema nas cordas vocais. Ou seja, o aluno mostra aqui um desconhecimento sobre esse universo, ok? É um dos primeiros equívocos que ele comete nesta redação. Observe as linhas 4 e 5. Nas linhas 4 e 5, ele trata do tema de uma forma genérica. Ele coloca: a educação do Brasil geralmente é muito precária e ineficiente. Ou seja, ele coloca algo que não é novo, nós já sabemos disso. E essas duas linhas que ele coloca aqui, ele trata do assunto de uma forma genérica. Em nenhum momento, antes desse texto, ele fez referência, porque ele já começa de uma forma genérica, ele não faz referência ao universo da surdez, ok? Observe que na linha 8 ele menciona esses alunos aqui, mas em nenhum momento ele especificou quem são esses alunos. Ele deve, a partir do início da produção, já deixar claro que ele tratará do universo da surdez. Ele não faz isso, então aqui também não é considerado, eu não consigo fazer referência alguma ao universo da surdez. Observe que na linha 14 ele fala de todas as deficiências. Estamos falando de surdos e não das outras deficiências. O aluno mostra aqui um certo equívoco ao abranger todas as outras deficiências. Quem tem deficiência motora não é surda. O surdo não tem deficiência de locomoção, como na linha 14. O surdo não tem deficiência de locomoção, como ele coloca na linha 16, que oferecem rampas. O surdo não precisa de rampa. Rampa é um acesso para os deficientes físicos. Temos que prestar atenção às diferenças dessas necessidades. Um cego, um surdo e um deficiente físico possuem deficiências diferentes. Eles possuem necessidades diferentes. Então, quando eu coloco aqui rampa, nada tem a ver com o universo da surdez, ok? E na linha 22, o aluno extrapola. Ele coloca deficiências físicas e mentais. Lembre-se de que o surdo não possui deficiência física ou mental, então isso não se encaixa ao universo da surdez, certo? O aluno mostra aqui na produção de texto total despreparo para o assunto, e isso fica muito claro quando em nenhum momento do texto ele fez referência ao universo da surdez, ok? Trabalharemos aqui 3 temas do Enem, para que você, no próximo Enem, consiga identificar as palavras-chave e perceber que não deve fugir delas, para que assim não tenha o seu texto considerado como fuga ao tema, ok? Trabalharemos as propostas de 2019, 2018 e 2015. A proposta de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet em 2018 e em 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vamos então? Fica aí e vem comigo, que agora você aprende a identificar as palavras-chave e a entender que, independente do texto motivacional, você tem condições de, com base nesse texto e com base nas palavras-chave, de escrever uma redação que não fuja ao tema, ok? Vem comigo! 2019. Democratização do acesso ao cinema do Brasil. Identificamos as palavras-chave dessa proposta: democratização e cinema. Pense comigo, você também já tem aqui o advérbio. Ele quer no Brasil. Não adianta você falar dessa democratização em outros países, ok? O advérbio deixa claro, aqui no nosso país, certo? Olhe comigo. Democratização, popularizar, socializar.
Cinema, acesso à cultura, conhecimento. Então, estamos falando de um meio de divulgar, de colocar essa cultura, essa democratização a todos do nosso país. Observe, o cinema e a democratização, elas são importantes para o desenvolvimento social e cultural. Ele fala, no primeiro texto apresentado nessa proposta, ele dá um texto que ele fala para nós sobre os irmãos Lumière e a invenção do cinema. Ele mostra o quanto essa invenção ela causou polêmica nesse determinado período. E ele coloca para nós, no segundo texto, ele fala da desigualdade no Norte e no Nordeste. Ou seja, você já tem aí o seu tema, é a democratização, a popularização, o meio de socializar esse acesso à cultura e ao conhecimento para todos no Brasil, sendo que ele já deu para você a dificuldade no Norte e no Nordeste. Nós sabemos que nas outras regiões esse acesso é muito mais amplo, é muito mais fácil. Então, você deveria falar da democratização, popularização, do acesso à cultura e ao conhecimento em todas as regiões do Brasil e mostrar as dificuldades desse acesso para a região Norte e Nordeste. E, como diz toda a proposta do Enem, apresentar uma proposta de intervenção, de que isso acontece sim, mas o que nós poderíamos fazer para resolver esse problema nessas duas regiões, ok? Certo? Observe agora a proposta de 2018. Ela traz para nós manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Novamente, ele traz para você o advérbio, a locução adverbial. Onde? Na internet. É aqui que eu tenho que me basear nessa tecnologia que nos foi apresentada recentemente. E quais são as palavras-chave que nós temos nesse tema? Manipulação, comportamento, usuário, dados e na internet. Observe os sinônimos para que você não repita muitas vezes essas palavras. Manipulação é a mesma coisa que manejo, influência, alteração, falsificação. Comportamento, conduta, atitude, hábito, costume. Usuário, cliente, utilizador. Dados e informações, conhecimentos e conceitos. E podemos substituir na internet por net, web, rede, ok? Preste atenção. Você já tem aqui quase todo o seu assunto. Ele vai falar aqui da fake news, certo? De como essas fake news muitas vezes influenciam o comportamento, a conduta, a atitude, os hábitos de quem? Do cliente, do utilizador, certo? Então ele vai falar dessa manipulação, dessa influência, dessa alteração de dados, da falsificação para a conduta dos usuários. Então observe que ele quer tudo isso aqui dentro da rede da internet. Então é falar como as pessoas são influenciadas por essa tecnologia que nos é apresentada hoje, certo? Atente-se de que você não deve repetir as mesmas palavras mais do que 2 vezes em cada parágrafo. Por isso, procure os sinônimos dessas palavras, certo? Olhe quantas palavras você tem aqui para utilizar e incrementar o seu texto. E na última proposta nós temos 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Como identificamos as palavras-chave? Persistência, violência, mulher, sociedade brasileira. Percebam, persistência, insistência, teimosia, constância, permanência, se insiste nessa brutalidade, violência, brutalidade, hostilidade, fúria contra a mulher, contra o sexo feminino, feminicídio, e onde ele quer que você explane isso? Na sociedade brasileira. Cuidado, é muito comum num texto desse o aluno cometer 2 equívocos. O primeiro, falando da violência contra as crianças, falando da violência em outros países, ok? Ele deixou bem claro, da violência, sim, da mulher. Então não adianta, por exemplo, eu falar da violência contra a mulher no Afeganistão, certo? Você deve falar da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu posso até explanar que em algumas regiões, caso eu tenha base para isso, há mais agressões do que em outras. Se você tiver dados para comprovar o que você escreve, tudo bem, mas preste atenção. Os advérbios presentes nos temas propostos, eles nos deixam muito claro aonde você deve falar sobre isso. Preste atenção na sociedade brasileira, ok? No nosso país, certo?
Primeiramente, mas como você deve se preparar para a redação? Primeiro de tudo, conheça o edital. Por que conhecer o edital? O edital vai deixar para você muito claro se o gênero será dissertativo argumentativo ou se será um artigo de opinião ou qualquer outro gênero textual que nós temos, ok? Então, primeira coisa, leia o edital atentamente. Leia muito, leia sobre todos os outros assuntos. Você não sabe o que vai cair, então leia sobre tudo. Leia sobre fake news, sobre violência contra a mulher, leia sobre violência infantil, leia sobre governo, leia sobre tudo que você puder ler. Leia um texto por dia, procure assuntos diversos, se prepare, tenha conhecimento, tenha bagagem. Lembre-se de que a redação é o momento que você tem para mostrar o quanto você se preparou para este momento, ok? Pratique bastante. Como? Fazendo produções de texto. Identifique os temas das propostas que já estão na internet. Identifique as palavras-chave. Procure arranjar sinônimos para elas e escreva o seu texto. Procure a estrutura dissertativa argumentativa, por exemplo, entre 3 a 4 parágrafos. E procure, acima de tudo, não repetir as palavras, certo? Procure não colocar a mesma palavra 2, 3 vezes nos mesmos parágrafos. Fique atento aos textos motivadores. Como vocês viram, os textos motivadores nos dão o material que nós precisamos para escrever os nossos textos, certo? E não se esqueça da proposta de intervenção, ela é muito importante. Sempre será apresentado a você um problema e você deve, no último parágrafo do seu texto, apresentar uma proposta para a solução desse problema que lhe foi apresentado, ok? Na nossa próxima aula, falaremos sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, certo? Então, ative o sininho, curte a minha aula e se você gostou, indique para outras pessoas, certo? Espero você na nossa próxima aula com o tema Estrutura do texto dissertativo argumentativo, certo? Um grande abraço a todos.